Fala galera, beleza? Também tá legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, Sebastián Pinheira aparentemente diz que achou a solução para a crise no Chile. O Chile, sempre visto como o país mais bem-sucedido da América, era a Suíça latino-americana, está sendo contestado uma série de protestos e tal, e muita gente não está entendendo, e muito menos agora com as declarações do Sebastián Pinheira, qual será o futuro econômico desse país tão importante na América do Sul que é o Chile. Quer entender, galera, o que está acontecendo? Quer saber muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim. Tudo para se manter sempre bem atualizado, então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto, deixa seu like, então tá. Galera, é o seguinte, ó, pra gente entender o que tá acontecendo no Chile nesse momento, a gente tem que voltar um pouquinho, né, no passado aí, e saber que o Chile ele passou por uma ditadura bastante violenta, a ditadura Pinochet. O Pinochet que ascendeu ao poder em 1973, tirando Salvador Allende do poder, mesma desculpa que todos os países da América Latina, né? Ah, o cara é comunista, essas coisas. Na verdade, era um governo social-democrata que tinha algumas, digamos, algum carinho pelo movimento mais de esquerda na América Latina, mas em nenhum momento o cara justificou, o cara falou que ia implantar o socialismo no Chile. Quando o Pinochet assumiu o poder, ele adotou medidas econômicas da escola de Chicago, Milton Friedman. Dentre essas medidas, a gente pode ver, por exemplo, um sistema de privatização, um sistema de capitalização para a previdência, um sistema de corte de gastos públicos, privatização na saúde, educação, etc. E convenhamos, galera, isso é super importante para atrair investimentos estrangeiros. Então a gente vê, por exemplo, que nos dados macroeconômicos, o Chile realmente se desenvolveu. O crescimento do PIB chileno, ele foi superior ao crescimento do PIB do Brasil, da Argentina, tanto na década de 80, não foi uma década perdida para o Chile do ponto de vista econômico, na década de 90, nos 2000 e tal. Nos anos 2000 a gente percebe que a questão no Chile já começa, essa falta de políticas sociais já começa a se agravar, tanto que o Chile ele coloca na presidência a Michelle Bachelet que tinha algumas políticas que mais se assemelhavam a uma social-democracia, e agora o Sebastián Pinheira. O Sebastián Pinheira assumiu um país, então, que nos dados macroeconômicos vem super bem, é um país que tem, digamos assim, galera, bons índices, né, macroeconômicos, mas que pouco a pouco a população, principalmente mais pobre, começou a sentir essas mazelas. E aí eu cito para vocês, a questão da população mais pobre não ter acesso à saúde, não ter acesso à educação, principalmente superior de qualidade, mas principalmente a questão da previdência. A previdência de capitalização, no qual a média salarial, a média de aposentadoria, corresponde a menos da metade de um salário mínimo. Às vezes a população tem acesso a 40%, 30% de um salário mínimo nesse sistema de capitalização. E isso começou a surgir uma chama social naquela população principalmente mais pobre. E aí, quando o governo anunciou que ele ia aumentar a passagem do metrô, né, do transporte público, não é só pelos 30 centavos, né, porque no caso o aumento foi de 30 centavos, a população saiu às ruas para manifestar e o infeliz de um ministro ainda falou, poxa, se vocês estão preocupados com o aumento, é só vocês saírem mais cedo. Porque lá no Chile o preço da passagem ele varia de acordo com o horário em que você está saindo de casa. E aí isso influi ainda mais a população. Meu Deus, esse povo não liga, esse governo não liga pra gente, queremos manifestações, queremos um governo que se importe mais com a gente. Inicialmente, houve até uma teoria da conspiração que, na verdade, eram só movimentos de esquerda, que era a CUT do Chile, que era o Foro de São Paulo. Galera, convenhamos que a manifestação que teve no Chile, com 1 milhão de pessoas participando, não pode ter sido orquestrado somente por movimentos de esquerda. Não é só o socialista, o professor universitário. Poxa, é uma sociedade que está querendo mudanças. E dentre essas mudanças, o Sebastián Pinheira já anunciou que algumas mudanças vão ser feitas. Dentre essas mudanças, ele prometeu fazer uma revisão ministerial, então cortar, por exemplo, ele que promete, né, mudar alguns dos seus ministros e contratar ministros mais baratos ou mesmo cortar alguns cargos para retirar os privilégios do governo. E além de tudo anunciou o aumento do salário mínimo no Chile, que vai para mais ou menos R$2.000, sendo que se o empregador não conseguir pagar esses R$2.000, é o Estado que vai pagar pelo empregador, né, que vai ajudar o empregador a conseguir pagar, e também uma taxação nos mais ricos, uma taxação de 40% para aquela galera que recebe acima de 40, 45 mil reais por mês, tá? Isso tá... Vamos tentar entender o que está acontecendo, ó. Porque se o Chile ele começa a adotar essas medidas mais intervencionistas, o Estado ajudando mais a sociedade, há uma tendência do Chile afastar investimentos estrangeiros. Se ele sobretaxa as maiores fortunas têm como sair do Chile e ir para um asilo financeiro, o cara coloca o seu dinheiro, por exemplo, num país que não sobretaxe tanto assim a renda.
Mas em compensação, se o Pinheira não faz nada, isso vai fazer com que as mazelas sociais continuem se aprofundando. Vocês percebem a discussão que a gente está tendo aqui no momento? É uma discussão no qual a gente não sabe exatamente se o governo pode interferir para resolver os problemas ou se ele tem que deixar totalmente liberal e continuar com essas mazelas sociais. E aí, galera, na minha concepção, sabe o que acontece? O Sebastião Pinheira está extremamente correto. Quando a gente fala de um princípio de um liberalismo, um princípio de atração de investimentos, na minha concepção, galera, é completamente correto. Eu acho que o Estado ele tem que interferir o mínimo possível na economia para deixar a geração de valor mais livre naquele país, mas o Estado não pode deixar de existir. O Estado ele tem que estar ali para resolver essas mazelas sociais. O imposto ele tem uma função social. O imposto, a taxação, por exemplo, de não fortunas, né, mas de salários como esses, tem sim a sua função de criar um sistema único de saúde parecido com o do Brasil, por exemplo, a intenção, por exemplo, de dar uma educação de qualidade para quem não pode pagar. O Estado tem a função de saber que saúde, educação, moradia, por exemplo, não são necessariamente mercadorias. São fatores, são fatos que têm que estar incluído no que o Estado tem que fornecer para a sua sociedade. Então, ótimo, você tem índices macroeconômicos gigantescos, sensacionais, mas em compensação, grande parte da sua população passa fome, tá na miséria. Por quê? Porque não conseguiu, né, segundo o princípio ali da meritocracia, atingir os objetivos econômicos. Então a culpa é da pessoa. Galera, a gente não pode ser tão ignorante a esse ponto e tem que saber que o Estado tem que ter sim a sua função. Então eu particularmente, galera, bato palmas para o Pinheira, parabéns Pinheira, admiro sua atitude. Ele falou realmente, né, que o Chile, ele mesmo, ele demorou para perceber no início, ele até falou que a população estava em guerra contra o Chile e que estava lidando com pessoas muito poderosas. E aí depois ele falou que na verdade não, foi um erro que ele cometeu, foi falta de sensibilidade e colocou algumas políticas sociais. Muito importante essa visão do Pinheira, e a gente sabe, galera, que um liberalismo exacerbado em países pobres tende a não ser muito bom. O que é completamente diferente de eu falar que o Estado tem que aparelhar a economia, vocês percebem? A gente não pode pensar que ou vai ser um Estado socialista ou vai ser um Estado liberal. Existem meios termos aí, né? Existe uma social-democracia, uma social-liberdade, digamos assim, tá? É que fala isso, lembra muito o PSL, né? Partido Social Liberal. Mas existem coisas no meio de uma extrema esquerda e de uma extrema direita. E é justamente isso que o governante, justo com seus ministros, tem que fazer. Achar o ponto certo de não afugentar os investimentos estrangeiros, mas também solucionar as mazelas sociais. E penso eu que o Chile está indo para o caminho certo, escutando a sua população. 1 milhão de pessoas não é movimento de esquerdista. Tudo bem, galera? Deu para entender? Se vocês entenderam então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários também, quero saber a sua opinião, se você concorda, acho que não. Meu, nossa, vai ferrar a economia do Chile. Galera, convenhamos, o Chile tem um crescimento gigantesco, é para a população mais pobre se aproveitar disso também, tá? Não sejamos hipócritas. Belezinha? É isso aí então, galera. Beijos, abraços e tchau.